Bom dia a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Hoje nós temos a palestra aqui do nosso querido amigo, aqui, dirigente da Casa Alberto, que vai nos falar sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Antes da gente passar a palavra para ele, como de praxe, a leitura de uma página do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 104, intitulado Direito Sagrado. É uma carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 29, que diz assim: porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Vamos ver a explicação de Emmanuel para esse ensino de Paulo aos Filipenses. Cooperar pessoalmente com os administradores humanos, em sentido direto, sempre constitui objeto da ambição dos servidores dessa ou daquela organização terrestre. Ato invariável de confiança, a partilha de responsabilidade entre o superior, que sabe determinar e fazer justiça, e o subordinado, que sabe servir, institui a base de harmonia para a ação diária, realização essa que todas as instituições procuram atingir. Muitos discípulos do cristianismo parecem ignorar que, em relação a Jesus, a reciprocidade é a mesma, elevada ao grau máximo, no termo da fidelidade da compreensão. Mais entendimento do programa divino significa maior expressão de testemunho individual nos serviços do Mestre. Competência dilatada, deveres crescidos. Mais luz, mais ilusão. Muitos homens, naturalmente, aproveitáveis em certas características intelectuais, mas ainda enfermos da mente, desejariam aceitar o Salvador e crer nele, mas não conseguem, de pronto, semelhante edificação íntima. Em vista da ignorância, que não remove dos caprichos que acariciam, falta-lhes a integração no direito de sentir as verdades de Jesus, que somente conseguirão quando se reajustarem o que se faz indispensável. Todavia, o discípulo admitido aos benefícios da crença foi considerado digno de conviver espiritualmente com o Mestre. Entre ele e o Senhor, já existe a partilha da confiança e da responsabilidade. Contudo, enquanto perseveram as alegrias de Belém e as glórias de Cafarnaum, o trabalho da fé se desdobra maravilhoso, mas sobrevindo a divisão das angústias da cruz, muitos aprendizes fogem, receando o sofrimento e revelando-se indignos da escolha. Os que assim procedem categorizam-se à conta de loucos, porquanto subtrair-se à colaboração com Cristo é menosprezar um direito sagrado. Mas uma advertência de Emmanuel com relação à fala de Paulo, né? Dessa relação nossa com Jesus, dessa relação nossa com Cristo, que muitos ao longo do caminho, como aconteceu naquela época, na Palestina, em Israel, como ele fala aqui da alegria de Belém, do nascimento de Jesus, na Judéia, até Cafarnaum, quando ele fez boa parte das suas pregações, inclusive na saída da cidade de Cafarnaum, que ele só dava de um pequeno monte, e lá ele pronuncia as 9 bem-aventuranças, nos advertindo quanto aos sofrimentos bem vivenciados e os comportamentos também que nós deveríamos ter para alcançarmos mais rápido o reino dos céus. Então ele fala que muitos naquela época ficaram fascinados, né, com Cristo, com a sua mensagem, com a passagem dele entre nós. Mas aí também Emmanuel cita abaixo, assim que houve a crucificação, o que aconteceu? Muitos desertaram. Quando viram o sofrimento do Mestre, quando viram naquilo que se deu realmente a sua mensagem, o quanto provocou a ira dos poderosos da época, nós vemos isso até hoje, infelizmente, muitos desertaram, muitos não tiveram a coragem de seguir. Lembrando-nos que em 12 que ele escolheu, não foi acaso, 12 apóstolos, um negou, o outro traiu, mas aqui vamos fazer um atento, né? 9 se esconderam na crucificação, só João, mais novo,
Segundo alguns historiadores, quando Jesus arregimentou João, ele deveria ter cerca de 14 a 15 anos de idade. Foi o único que foi com Jesus até a crucificação. Por isso que uma das frases que ele diz na cruz, das 7 frases que ele pronunciou, quando João está junto de Maria, os dois chorando copiosamente, como seria natural, ele diz: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Filhos e mães espirituais, porque comungavam no mesmo ideal, que em nenhum momento fraquejaram diante daquela situação. Ele não era filho carnal dela, é óbvio, mas foi aquele que, embora o mais jovem, seguiu Jesus de perto. Reabilitemos os outros apóstolos, né? Porque nós sabemos o quanto é difícil realmente numa situação dessa você enfrentar. Então é natural que o medo, que o pavor mesmo que tomou conta de algum deles, fizesse com que eles tomassem aquela atitude de se afastar naquele momento de Jesus. Mas reabilitemos porque depois nós sabemos o quanto eles doaram a sua vida para divulgar o Evangelho de Jesus, até com a própria vida, que todos eles foram supliciados até a morte. Curiosamente, só João que foi degradado na ilha de Patmos, não teve uma morte violenta, aquele que seguiu Jesus até o último momento. Todos os outros foram crucificados, supliciados até a morte, transpassados por espada, decapitados. Então, sem dúvida alguma, Judas, que a gente muitas vezes, né, as pessoas até hoje aí no sábado de aleluia ainda malham o boneco, o nome de Judas reencarna depois na França como Joana d'Arc, libertando o povo francês e demonstrando a evolução desse espírito, que na época de Jesus foi Judas. E nós sabemos que a intenção dele, ao entregar Jesus, não era de que Jesus fosse crucificado. Ele achou que Jesus fosse reagir, chamar os seus exércitos espirituais e acabar com o poderio romano na época. A intenção era boa, mas o desfecho não foi. E ele tanto se arrependeu do seu ato que logo depois ele se enforcou, né? Ele se suicidou, como nós sabemos. Mas então Pedro, que negou Jesus 3 vezes, foi aquele que Jesus colocou a pedra angular da sua igreja, quando diz: Pedro, sobre ti eu assentarei minha igreja. E foi junto com Paulo, os 2 maiores apóstolos de Jesus. Então, por isso que eu quis fazer essa reabilitação, né, daquele momento da crucificação, em que nós não podemos julgar ninguém, porque nós sabemos o quanto é difícil realmente padecer por amor ao Cristo. E até hoje tem muitos que assim não conseguem, e por isso que desistem com muita facilidade de buscar, como diz Emmanuel, que essa companhia com Jesus, que é difícil, que nos leva a mudar padrões, conceitos que nós temos estabelecido ao longo da nossa história de vida, atavismo que nós trazemos de outras existências. É sofrimento, não resta dúvida não. Mas todos nós um dia vamos conseguir, né? Quando nós, como diz ele aqui, quando nos livrarmos desses vícios que nós trazemos atavicamente e conseguirmos realmente conquistar uma posição espiritual mais elevada, vamos estar caminhando todos nós um dia com Jesus. Esse momento vai chegar e a gente precisa ter força e fé e crer que de fato isso vai acontecer. Bom, mas vamos então elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir Jesus que nos ampare, em especial o nosso querido amigo Alberto, para a lição que ele vai nos trazer na manhã de hoje, fora da caridade não há salvação, caridade que norteou toda a vivência de Jesus junto de nós, nas suas palavras, nas suas ações. Que nossa Mãe Maria Santíssima envolva todos nós, aqui no auditório, aqueles que estão nos acompanhando ao vivo aí pelo Facebook. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Assim, com essa prece, nós damos por aberto a palestra da manhã de hoje. Passamos a palavra para o nosso querido amigo Alberto. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. É sempre com muita satisfação que eu venho, né, trazer o estudo, que é quando a gente divulga os ensinos, né, o que Kardec compilou, o que Jesus, né, o resumo, Kardec trouxe ele veio trazer para a gente o que Jesus não pôde trazer no tempo dele, né? E aí a proposta de hoje é falar sobre a caridade. A caridade foi tratada no capítulo 11 também, mas a gente vai ter um outro enfoque aqui. Fora da caridade,
não há salvação. Então a gente pede aos nossos mentores da casa, que nos inspire aí para falar do assunto e que vocês saiam daqui ao final com o sentimento de que precisam ser um pouco melhores do que a gente é. O ano era 1861 e Kardec já tinha lançado o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Então, como alguns daqueles que ele fazia contato, do grupo de pessoas que estavam sendo inspirados pelo aquilo que ele estava trazendo, ele separou 300 livros para encaminhar à Espanha. E chegando na Espanha, esses livros foram apreendidos em nome da fé, né? E o Alto da Fé de Barcelona. Eles foram queimados lá em praça pública. E a máxima da igreja naquele momento, não fazendo uma crítica, né? Mas era o que se vivia. Então, assim, eu tenho os amigos que são de outras crenças e a gente nunca teve problema com relação a isso. E cada um com a sua visão acerca, mas todo mundo tentando ser melhor. E a igreja naquele momento dizia que fora da igreja não havia salvação. Então, para que você pudesse, ao final do termo da sua vida, você tivesse um julgamento justo, era que você estivesse na igreja. E Kardec fez um contraponto, né, que fora da caridade não haveria salvação. E o que a gente vai entender como essa caridade? É isso que a gente se propõe a falar nesse momento, tá? E aí, a caridade, como a gente pode, nas suas expressões, caridade deriva do latim que é caritas, que significa amor ao próximo, que tem origem na palavra caros, que é amado, querido ou de alto preço. Então, a caridade vai nos remeter ao amor. Caridade, no dicionário, a gente tem ela como virtude que conduz a Deus, ato que beneficia o próximo, compaixão, benevolência e piedade. Então, a gente começa a ter uma ideia do que é dessa ideia de caridade, né? E na questão 886, no Livro dos Espíritos, a caridade como é entendida aqui no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da caridade para quem entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E será que a gente é benevolente para com todos? A gente é indulgente para as imperfeições e erros? Que a gente perdoa as ofensas? Isso é uma pergunta que a gente pode se fazer, né? Então, isso aqui é a caridade como entendia Jesus. E a gente pode fazer uma reflexão acerca disso. Mas a ideia do estudo é a gente aprofundar um pouquinho mais isso. E no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo também, ele vem trazer lá a caridade. E aí, nessa primeira parte, o Kardec, ele organizou de uma forma que era para você primeiro fazer um entendimento moral acerca da sua conduta e traz especificamente a caridade aqui como uma ação de amor. E a gente vai entender isso um pouquinho mais para frente aqui. E para a gente entender o mundo que a gente vive, essa relação que a gente tem com o mundo, como que a gente vivencia ele, a gente está em um mundo de prova e expiação. Todos estão de acordo, né? Que a gente está vivendo essa transição, a gente vai passar para o mundo regenerado, mas a gente ainda está no mundo de prova e expiação. E o que esse mundo de prova e expiação traz para a gente? O que vocês acham que a gente ainda tem que aprender? Ou será que a gente já atingiu um nível de maturidade, de elevação moral para estar nesse mundo de regeneração? É uma reflexão, é uma provocação. Então, nas questões da pluralidade das existências, da questão 166 até 171, o que o Kardec traz para a gente? Ele pergunta: como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se?
Ele responde: depurando-se a alma, indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso é necessário lhe a prova da vida corporal. Então a gente está vivendo, quem aqui, né? Eu sempre digo isso para as pessoas: quem aqui não viveu, certamente ainda vai viver algumas situações que vão colocar à prova a fé, vai questionar Deus sobre aquilo que está recebendo, né? Como quem aqui já não questionou Deus sobre se aquilo que está recebendo não é injusto, em algum momento? Eu falo, poxa, está pesado isso, hein? E se a gente puder, então, esse mundo de provas e expiações é exatamente isso. A gente precisa vivenciar todas essas experiências que vai nos depurar. O que ele está dizendo aqui, que esse mundo é para a gente nos depurar. E aí na questão, ele vai até a questão 171, e todas elas vão tratar de como o que o Espírito precisa para vivenciar isso. E aí, na 171, a justiça da reencarnação. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus, na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorarem-se? Então, todos nós estamos passando por situações para que a gente possa se depurar. E aí, quando Kardec traz essa máxima lá do fora da caridade não é a salvação, o que seria a nossa salvação? Né? A gente sabe que o espírito é imortal. Isso é um princípio básico do Espiritismo, né? Que a imortalidade da alma, né? As vidas sucessivas para a necessidade de depurarmos. E aí, o que seria essa salvação para todos nós? Será que essa existência que eu estou vivenciando hoje está me habilitando para a minha elevação moral e intelectual, para que eu faça parte desse mundo regenerado? Esse é o que Kardec está nos trazendo sobre essa questão da caridade. Na caridade, fora da caridade não há salvação. E a gente vai aprofundar um pouquinho mais. E aí, aqui no capítulo 15, ele pergunta, né? O que precisa o espírito para ser salvo? E o que ele precisa para ser salvo? E aí, Jesus, estando lá com os seus discípulos, ele traz: então responderes ao justo: Senhor, quando foi que vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido te vestimos? E quando foi que soubemos doente ou preso e fomos visitar? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Então ele está trazendo para a gente de que quando eu sou justo com aqueles que me cercam, né? Às vezes ele está falando, trazendo uma máxima, né? E a gente tem a prova, né? A gente se reúne aqui aos sábados um grupo de pessoas para atender aqueles que têm um pouco mais de necessidade material. Mas mais do que isso, existe um coordenador, mas ninguém tem um compromisso fiel de estar aqui. Ninguém diz: olha, amanhã você vai, mas é a certeza. Todo mundo sai de casa para prestar esse serviço e só quem teve a oportunidade de ir entregar a sopa, e das vezes que ela foi entregue um pouco fora do horário, você vê o quanto que as pessoas são necessitadas e o quanto que a gente é pequeno diante disso tudo. E às vezes a gente tem muito, de fato, assim, a gente vive uma vida confortável materialmente, a gente ainda questiona, e tem pessoas que não têm, tem muita dificuldade para colocar um prato ao mês para pelo menos fazer uma refeição. Então ele está falando que quando eu saio para quando eu atendo todos esses necessitados, e não é só os necessitados materiais, do material, mas também do espiritual. E a gente vai abordar um pouco melhor isso.
E aí, mais à frente no texto, então, os fariseus o perguntam. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistente a um desses mais pequenos, deixaste a ter para consigo mesmo, comigo mesmo. Então, quando a oportunidade ela é colocada para todos nós e a gente despreza ou a gente não valoriza isso, e aí a gente pode ter uma ideia de quanto que a gente é orgulhoso e egoísta no trato que a gente tem. A gente sai de casa e a gente se pergunta se o meu vizinho tem o que comer, o que beber. A gente consegue, ao final do dia, fazer uma prece para que tantas guerras pelo mundo, a gente, pelo menos, elevar nosso pensamento, pedir paz, pedir para que o entendimento a todos esses irmãos que estão lá em conflitos. A gente vive numa cidade que tem, eu sempre falo isso, né, que a gente vive numa cidade que é uma cidade boa, mas que tem as distâncias, né? A gente tem bolsões de riqueza e bolsões de pobreza. Será que a gente tem feito alguma coisa para amenizar isso? Então Jesus está trazendo um questionamento, assim, quando você deixa de fazer a Jesus, você deixa de fazer a você mesmo. Então, o grande mister dessa existência é você buscar a sua elevação, e nas pequenas coisas do dia a dia. Então, quando eu não tenho paciência com aquele que está no núcleo familiar, e quem aqui já não teve problema com o filho, com a esposa, com o irmão? Quem? Se não teve, alguma coisa está errada, né? Porque o primeiro lugar que a gente tem para o aprendizado, para viver em sociedade, é no núcleo familiar. E, sem dúvida, quando eu estou preparado para lidar com, quando eu me elevo moralmente, a programação reencarnatória te aproxima daqueles que você precisa ainda lutar para trazer para o seu coração, né? Aqueles que você, em algum momento da sua jornada milenar, você teve dificuldade. Então, no núcleo familiar é o lugar que a gente vivencia as provas. E aí, ele nos traz exatamente isso, essa caridade, aquilo que eu preciso fazer para me aproximar. Mas vamos caminhando. E aí, quando a gente... Ele diz para a gente, quem tem fome? E aí para a gente refletir, quem é esse que tem fome? Nessa fala de Jesus. Quem é esse que tem fome? Então, e ele fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Está em Mateus. Quantos nos aproximam e têm fome? Então, assim, às vezes eu posso consolar um coração, eu já tenho algum entendimento acerca da vida espiritual, eu venho ao centro, já sou frequentador, eu estudo, e eu posso consolar, eu me guardo, eu me fecho. E aí, muitos que vêm, ele não trata aqui da fome material, porque a fome material é a obrigação daquele que tem para oferecer, que ofereça. Mas aquele que tem algo para consolar, às vezes você não vai conseguir, o que a pessoa está buscando não é a fome, não é aquilo que alimenta o corpo, mas aquilo que alimenta a alma. E quantos de nós aqui, em algum momento na nossa vida cotidiana, a gente não trouxe algum consolo para alguém? Eu tenho certeza que todos têm alguma experiência, né, desse contato e daquilo que podia oferecer, um carinho, um colo, não é? E entender a dificuldade daquele que no momento ainda está passando por alguma prova, e às vezes a gente não consegue compreender. Então é disso que Jesus está falando, não é só a fome do corpo, mas a fome também do espírito. E quem está com sede? Quem tem sede, né? A sede espiritual, anseio profundo por Deus, salvação por uma vida com significado.
a gente vem no centro, a gente tem um entendimento, mas quanto daqueles que a gente encontra aí, fala, gente do céu, a pessoa não sabe da onde veio nem para onde vai. Ele tem sede, mas ele não, e ainda não encontrou isso. Ele anseia, mas ainda não conseguiu alcançar isso. E quem está sem teto ou sem roupa? Jesus fala dos marginalizados, da empatia, da compaixão, da ação própria dos que sofrem, né? Então, a gente vive, como eu disse, a gente tem núcleos, né, de um grupo elitizado, com situação econômica boa, e aqueles que ainda têm muita dificuldade, né? Que crescem, que vivem à margem da sociedade. Será que a gente tem feito alguma coisa para auxiliá-los, para poder fazer com que eles também cresçam, tanto espiritual como moral, como também na questão material? Será que a gente tem feito alguma coisa para isso? E quem está preso ou doente? O amigo Manuel Coelho, ele sempre tem lá, sempre nas conversas com ele lá, a gente tinha acerca daqueles que estão lá encarcerados, né? Hoje ele está lá, ele está adoecido, né? Está internado, e aí eu vejo a mobilização dos amigos para poder visitá-lo, para levar uma palavra de carinho. Ele é uma pessoa querida, mas será que a gente tem feito isso também para aqueles que estão internados, ou aqueles que estão doentes, mas não é doente só do corpo também, mas aquele que está doente também do espírito? Será que a gente tem paciência, compaixão, caridade, misericórdia? E aí a gente pode também, aqueles que estão presos aí em círculos que não conseguem se libertar, né? A literatura espírita, ela traz vários relatos acerca disso, né? De espírito que vive encarnação após encarnação e não consegue sair daquele círculo de dores e sofrimento. Será que a gente tem auxiliado esses irmãos? E aqueles irmãos que estão lá hoje, que estão encarcerados porque cometeram um delito na sociedade hoje, material. E será que a gente também consegue perdoá-los? Será que a gente tem compaixão, consegue entender que é um espírito milenar, que ele também vai alcançar um dia essa perfeição que todos nós estamos fadados? Então a gente precisa fazer uma reflexão também acerca disso, né? Do que a gente tem feito para alcançar esses que estão na fala de Jesus, né? Ele não veio para aquele aquele que está bem, né? Ele veio para aquele que está doente. Ele não buscou aqueles que já estavam elevados, ele buscou, ele foi lá, os discípulos eram, cada um com as suas mazelas, suas dificuldades. Ele sentou-se com os de má vida, com os republicanos, ele se relacionou com todos, ele buscou aqueles que estavam doentes para poder curá-los, né? É claro, depende de cada um de nós. Mas não fica uma reflexão acerca desses que estão doentes. E aí, quando a gente vai falar da parábola do bom samaritano, que na sequência desse capítulo 15, e aí o fariseu pergunta: mestre, o que é preciso para possuir a vida eterna? E aí, o que é preciso para possuir a vida eterna? E aí ele diz aqui: respondeu-lhe Jesus: que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem. Faze isso e viverás. Eu consigo amar meu próximo? Eu não consigo amar nem a esposa, né? A gente, se ela fizer raiva, a gente já se irrita, a gente não consegue nem
nem às vezes tem dificuldade com o irmão, tem dificuldade com tirar o próximo. Então, se eu seguisse essa máxima, amará teu próximo, eu já tinha resolvido as questões do mundo. A gente já seria no mundo superior. E aí o fariseu perguntando, para tentar Jesus, quem é meu próximo? E aí ele diz, e aí ele traz a parábola, né, do samaritano, que é bem conhecida. Mas vamos lá. Vinha um senhor e ele foi assaltado, né, roubaram as suas coisas, o agrediram e ele ficou jogado lá semi-morto. Passou um sacerdote ao lado, não se comoveu e seguiu a missão dele. Passou um levita, seguiu em frente e também não deu a mínima. Passou lá um samaritano, e aí, para a gente contextualizar, o samaritano era aquele que ele não estava em conflito com ele era também um hebreu, mas ele não estava em conflito, mas ele era tido como uma segunda classe, né? Eles eram desprezados. E o samaritano se compadeceu daquele homem lá, o acolheu, tratou das suas feridas com um vinho e azeite, o levou a uma hospedaria e pediu para que o estalajadeiro cuidasse dele, deu 2 denários e que quando ele voltasse, se tivesse alguma outra despesa, para que ele o recompensaria, né? E aí a gente quando a gente analisa essa passagem, quanto de nós, né, a gente não já teve essa oportunidade, já viu oportunidade para assim, esse aí não é do meu círculo não é do meu círculo, né, de pessoas amigas, ou do meu círculo religioso, não é, e eu não dou valor. E aí a gente pode fazer um entendimento acerca do quem que era esse homem ferido. O que vocês imaginam? Assim, quando a gente vê essa parábola, o que a gente pode pensar? Quem que era esse homem ferido? Será que o homem ferido representa a humanidade? Fragilizada, a necessidade de auxílio materiais e espirituais? Será que é isso? Né? Então, a parábola ela traz um contexto, né? Aquele que, quando o Jesus pergunta quem parecia o próximo, o fariseu não tinha o que fazer. Ele falou, naturalmente que o samaritano, ele se condoeu lá daquele que estava ferido, então ele não teve como não negar. Então o homem ferido, ele representa essa humanidade fragilizada, né? Necessitada de auxílio material e espiritual. E nós, ao longo da nossa jornada, como eu já falei um pouquinho atrás, a gente, em algum momento, a gente precisa do auxílio, ora, a gente também é esse auxílio. E aí, nesse momento aqui, será que a gente é quem? É o homem ferido? Ou a gente é o que é fato? Nós somos o homem ferido, sim, sem dúvida. Mas isso não impede que a gente também auxilie, né? E o sacerdote e o levita? Quem que são os sacerdotes e os levitas? Para a gente refletir. Alguém quer? Os que, apesar dos conhecimentos, não exercem a verdadeira caridade. Todos nós, espíritas, católicos, umbandistas, budistas, de toda a ordem religiosa, que já alcançou algum entendimento, em algum momento, a gente tem um comportamento a gente tem um entendimento, e como a gente tem feito uso disso? Não é? E aí a gente volta lá. O que eu preciso para... quando ele pergunta, né, quem é
Eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. Será que a gente ama, perdoa? Será que todos esses ensinamentos que eu prego, e às vezes a gente se prende a pequenas coisas, a besteiras do atrito com um amigo de outra ordem religiosa, mas a gente mesmo não busca aplicar aquilo que a gente já tem de conhecimento. E o quão difícil é aplicar isso, né? O quanto que a gente ainda tem dificuldade, a gente ainda fica renitente, patinando nisso, né? Então, aqueles que são do meu círculo íntimo sabem das minhas dificuldades, de quanto que e às vezes eu mesmo faço a minha reflexão, eu estou precisando aplicar o Espiritismo, aquilo que eu acredito, e muitas das vezes eu falo para alguém, às vezes eu preciso aplicar em mim. Então a gente também se comporta como sacerdote muitas das vezes. A gente tem conhecimento, todos que estão aqui têm algum conhecimento, têm afinidade com isso, não é? Com os ensinamentos, e a gente acaba se comportando como sacerdote. E aí, e o samaritano? Quem que era o samaritano? Ontem, em uma conversa com a amiga, ela falou assim, ela estava preocupada porque o filho, ele é ateu, né? Eu falei, cara, não se preocupa com isso, porque toda conversa que ela tem, ela diz sempre que ele é uma pessoa de bem, honesta, correta, procura fazer, é muito ríspido e rígido, com disciplina, mas busca fazer sempre o que é de melhor. Importa se ele tem religiosidade ou não, ele não está fazendo bem. E aí a gente volta lá, o que adianta eu ser o conhecedor da lei e não aplicar? Aquele que não há problema nenhum. E aí a gente vai pensar sobre o samaritano, né? O samaritano era um excluído, mas ele foi o cara que buscou fazer o que era correto. Então, o samaritano age com compaixão, pratica o amor, a fraternidade sem preconceitos. E aí eu tenho certeza que cada um aqui tem uma história para contar de algum momento da vida que foi o poxa, é claro que você não precisa se vangloriar daquilo que você fez, mas no íntimo a gente sabe, né, que, poxa, naquele dia eu consegui me superar e eu fiz e estou leve com isso, né? As ações que a gente pratica no dia a dia, que torna a gente um pouquinho mais leve, né? Que nos eleva um pouquinho mais. Então que a gente seja esse samaritano, né? Que a gente possa agir com compaixão, na prática do amor, na fraternidade sem preconceito. E se em algum momento eu tiver contra aqueles que ainda eu tenho grande dificuldade e se apresentar uma oportunidade para fazer o bem, aí faça. E se liberta disso, né? Age como samaritano. O samaritano olhou aquele e falou, e será que se não fosse alguém, um filho meu, será que eu não queria que fizesse a mesma coisa? Ontem eu li uma história acerca de era assim, a pessoa, o médico, em um plantão noturno, e ele estava muito cansado, e ele pediu para descansar um pouquinho. E aí ele foi se deitar, ele falou, vou me deitar, se tiver alguma coisa, vocês me chamam. Passou um tempo, a enfermeira foi lá e falou, doutor, chegou uma situação, é urgente. E ele foi e cochilou novamente, passaram-se 15 minutos. Ela bateu novamente, ele, pode deixar, eu já vou. E ele demorou mais 10 minutos. E quando ele foi fazer o atendimento, ele chegou lá 5 minutos depois, aquilo que era urgente, a pessoa já tinha falecido. Não tinha mais o que fazer. E por uma questão do destino, era o filho dele. Então, cara, olha, essa história ilustra bem tudo aquilo que a gente pede de oportunidades. Às vezes, quando a gente vai remontar alguma história da nossa vida, algum trecho da nossa vida, a gente vai remontar. Se eu tivesse agido de uma outra forma, eu talvez hoje eu não tivesse colhendo algum amargor na vida, né? Então que a gente possa ser esse samaritano. E aí, o que seria a hospedaria? O que vocês imaginam assim? O que vocês pensam que poderia ser essa hospedaria? Será que a gente pode considerar que a hospedaria poderia ser esse aqui, ó? Isso aqui é um ambiente religioso, né? E será que a nossa casa também seria uma hospedaria, né? Que recebe. Se a minha casa é um lar
de bênção que a gente tem lá, procura se harmonizar, será que lá também seria essa hospedaria? Então, a hospedaria, aí ela representa as instituições e lar onde se pratica caridade, acolhe e cuida. Então, a gente agradece, né, sempre no período de pandemia, muitas casas fecharam, os transtornos mentais aumentaram, as pessoas adoeceram, não só do corpo, mas também da mente, da alma. E aqueles lares que mantiveram esse cuidado lá, de manter ainda uma religiosidade, de se acolher, de se cuidar, as separações aumentaram durante o período de pandemia, então as pessoas acabaram descobrindo algo que aquele lar talvez não fosse tão equilibrado assim, né? Então a gente tem que agradecer a todos os ambientes religiosos que a gente tem e que acabam nos acolhendo. Se você pergunta a todos aqueles que buscaram o ambiente religioso, principalmente o espírita, a maioria deles buscou por quê? Pela dor, né? Então, esse espaço é necessário. Alguns buscaram pelo amor, mas a sua grande maioria passou por alguma dificuldade, aí buscou algum entendimento e não encontrou conforto e consolo. Então, eu preciso, como o samaritano, a gente precisa olhar esse homem ferido, olhar se a gente não está sendo um sacerdote, se a gente não está sendo, se a gente é o samaritano, e valorizar tudo isso aqui, fazer parte também, ser um lugar que a gente se identifique, possa se entregar. Então, quando você conversa com todos os dirigentes de outras casas, qual é a maior dificuldade? Qual é a maior dificuldade, Robinson? A maior dificuldade das casas espíritas? Trabalhador. E aí, será que eu estou me dedicando? Porque se aqui a casa espírita é o quê? Escola, hospital. Então, e será que eu estou me dedicando aqui? Será que eu não estou sendo só o que vem receber? Recebo o passe e vou embora. Será que a gente não tem um pouco mais para doar? E será que eu também não estou levando isso para minha casa, para o meu lar? Será que eu estou fazendo uma leitura, fazendo algo edificante? Será que eu não estou tornando ele um lar mais harmonioso? Será que eu estou tendo compaixão e perdão para aqueles que estão do meu lado lá? Que, como eu disse, o núcleo familiar é um lugar que a gente precisa, que é a maior dificuldade, gente. E, cara, existem programações reencarnatórias que, de fato, são dois espíritos que vão se juntar, que têm uma grande missão, mas a sua grande maioria são espíritos que têm ajuste a fazer. E aí ele vem com a missão também de auxiliar aqueles filhos que, em outro momento, eles também tiveram dificuldades. E como é difícil isso? Como é difícil. Então, a minha casa tem que se tornar também uma hospedaria. Ela tem que ser esse lugar onde que a gente também se cura, que a gente tem que ter a satisfação de ir para casa e saber que lá é um lugar de... Então, que a gente possa, ao longo da nossa jornada, fazer nossas reflexões, fazer o nosso compreender que a gente tem dificuldade também, se perdoar daquilo que a gente já se equivocou, mas colocar em prática o que ele está sugerindo aqui, diante de mais nada. Cuidar daquele que está sob meu amparo, minha proteção, e cuidar daquele que está ali, que eu escolhi viver, aquele que precisa mais do que eu já consegui entender. E não é porque é espírita, né? Então, é qualquer lar. Então, e aí ele fala também aqui na sequência do mandamento maior. A gente está seguindo a sequência do estudo, tá, gente? E o mandamento maior. E aí ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e todos os profetas se acham nesses dois mandamentos. Está em Mateus. Isso é uma parte aqui do... E aí ele fala: a caridade e a humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos.
E aí, amarás a teu Deus toda a tua alma e teu próximo como a ti mesmo. Toda lei para fé se acha contido nesses 2 mandamentos. Para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta. E aqui está o 2º mandamento, que é semelhante ao primeiro. Então, o egoísmo, o orgulho, ele é a chaga da humanidade. Se eu conseguir mudar dentro de mim, conseguir inverter isso, o egoísmo, e ser um pouco mais, e olhar de forma mais humilde, com mais compaixão para aquele, eu começo a inverter isso, como ele está descrevendo, egoísmo e orgulho, gente, é a chaga da humanidade. E qual de nós aqui não é egoísta e orgulhoso? Qual de nós não é? Quem, ao longo de uma semana, já não se sentiu ofendido com alguma coisa? Já não se irritou? O Chico dizia que ele, que ele não se aborrecia com aquilo, porque ele não se sentia ofendido. É claro, o Chico, ele é uma exceção, né, acerca de todos nós que estamos encarnados aqui, mas, então, ao longo de, a gente avaliar, ao longo de uma semana, o quanto que a gente muda, quanto que a gente vibra negativamente sobre algumas coisas. E aí, quinta-feira, gente, a Ponte Alta estava daquele jeito, o trânsito. Rapaz, como é irritante, né? E aí, a primeira coisa que você tem, dá vontade de você descer do carro e esganar o cara que está cortando pelo outro lado e fazendo confusão, né? Então eu não consigo nem controlar isso, que é uma besteira do dia a dia. Que dirá aquele que diz para mim, que fala um monte de verdades para mim, e aí é a verdade dele. E aí eu não consigo nem controlar isso, gente. E aí a gente vem na casa espírita, toma passe, ouve a palestra, tem uns até que sobra aqui para falar para vocês, né? Mas não consegue ainda fazer a compreensão total da extensão disso. Dominar em mim esse orgulho, deixar de ser egoísta, né? Pensar um pouco mais no que eu posso fazer para tornar, pelo menos, a sociedade ela é a soma do todo, e quando cada um fizer a sua parte, esse mundo vai ser um mundo superior. Mas enquanto isso, se eu puder mudar o meu entorno, se eu puder pelo menos mudar um pouquinho daquilo do meu ambiente de convivência, por que não, né? Por que eu não vou me esforçar acerca disso? E aí, você viu, ontem eu fui com meu filho no mercado, aí a gente estava um pouco atrasado lá com um compromisso, eu fui abordado, rapaz, por um rapaz pedindo. Mas ele me abordou, ele falou baixo, eu não entendi bem o que ele falou, mas ele estava pedindo, aí eu já me irritei. Eu falei, caramba, aí na hora eu já veio o pensamento, mas você não é espírita? Por que você se irritou? Por que você está se irritando? Então, são as pequenas coisas do dia a dia, né? Aí eu já fiz um julgamento. Então, assim, aí depois eu ainda fiquei conversando com o João, o meu filho, acerca do ocorrido. Eu tenho maior dificuldade para lidar com isso no dia a dia, imagina. O quanto que a gente ainda tem dificuldade, né? É claro que eu não tenho que avaliar o que o outro está vivenciando e como a experiência dele, mas se eu já alcancei uma certa elevação de entendimento e de moral, não me cabe julgar, gente. Porque, então, é como o samaritano fez, ele não quis saber quem é. Na parábola ele não fala se aquele que estava lá, que foi agredido, se ele era uma pessoa boa, justa. Ele foi lá e fez. E será que assim, no nosso dia a dia, será que a gente não faz julgamento antes de fazer o cuidado? Não é? Se a gente fosse analisar todos aqueles que tivessem o merecimento, seguramente nós não faríamos nada. E qual a necessidade da caridade? A caridade isso é Paulo. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade.
tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Isso não é uma receita? E aí, como a gente volta lá, o que quer dizer a caridade, né, que deriva da palavra caros, que é amor? Então, o que Paulo está falando? Substitua a caridade por amor. Então e se eu falar para vocês, o amor aí eu vou substituir aqui, o amor é paciente, o amor é brando, o amor é benfazejo, o amor não é invejoso. Não é isso que ele está querendo dizer para a gente? Que isso não é o amor? Se eu preciso amar ao próximo como a mim mesmo, será que é isso que ele está querendo dizer? Não é isso que é a mensagem do Paulo? Será que a gente é paciente? A gente não é invejoso? Né? A gente não cuida sem nenhum interesse? Não é o caminho? Será que a gente está sendo caridoso para com os irmãos? A caridade é o amor, gente. A caridade, o que entendia Paulo tudo que se você fizer nada, se você tiver conhecimento, se você tiver alcançado elevação, se você for uma pessoa intelectualizada e não tiver amor, não tiver caridade no seu coração, de nada valeu. Então, a grande mensagem de Paulo era essa: não adianta se você buscar e não tiver amor no seu coração, se você não tiver caridade com o próximo. E aí a gente volta tudo lá na parábola do samaritano, que de fato o samaritano não se preocupou no que queriam dizer dele, ou quis saber quem é que estava lá, que foi agredido. Não sabia se ele era o histórico da vida dele, e foi lá cuidar. Então, e aí, na sequência do Evangelho, no capítulo 15, e aí ele fala que fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. E aí eu peguei um trecho aqui para a gente sintetizar isso. Se Deus houvera feito da posse da verdade absoluta condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, pode todos praticá-la. O que ele quer dizer com isso? Ele não criou se nós estamos em busca, se nós somos espíritos de terceira ordem, de uma forma geral, né? A média, né, desse mundo de prova e expiação, se a gente ainda não foi revelado, a gente não tem condições ainda de conhecer tudo, a gente ainda está em busca, a gente está construindo conhecimento, né, e elevação moral, espiritual. Então Jesus não colocou, ele não diz que a verdade está ele não está querendo dizer que aqui dentro da casa espírita, a verdade, a gente busca o entendimento, mas não existe verdade, a verdade não está restrita aqui, não está restrita à Igreja Católica, ao budismo, ao umbandista, o que quer que seja, mas a todos aqueles que têm a caridade, ou seja, o amor de como você lida no dia a dia com essa expressão da caridade, que é o amor. E aí, a gente chegando aqui ao final, o que é o Espiritismo? E o Espiritismo, qual a contribuição dele acerca para a sociedade, né? Hoje, no último censo aí, a gente tem cerca de quase 4 milhões de adeptos, né, do Espiritismo, segundo o último censo. Isso é importante? Relativamente sim. Mas o que a gente tem feito com o nosso conhecimento? Qual que é a contribuição do Espiritismo? Jesus trouxe informações, mas para aquele povo, e ainda limitado lá, ele não pode trazer todas as informações. E aí, Kardec veio trazer para a gente, né, a terceira revelação, que é o Espiritismo. E aí, meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesse gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ele o faz melhor cristão.
Então, é claro que no seu tempo, Jesus não veio destruir a lei, mas ele veio reformá-la, né? E Kardec veio trazer essas informações que a gente tem acesso hoje. E o que a gente tem feito com essas informações? Será que a gente tem feito bom uso? Será que a gente está aprendendo a ter caridade, compaixão, benevolência, perdão, indulgência? A gente tem feito isso? Uma reflexão, né, para a gente fazer acerca disso. Será que quando eu posso, eu consolo corações? Será que eu alimento no coração do outro o desejo de ser melhor? Porque o meu exemplo, e principalmente no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho, e aí eu sempre falo isso, que o ambiente de trabalho também é um lugar que a gente, para aprendizado, né? E tem gente que não, ele encontrou um caminho profissional e ele já tentou outros e só dá certo em determinadas profissões lá, e é porque ele devia estar naquele ambiente mesmo. E será que lá eu pratico aquilo que eu tenho aprendido? Será que o Espiritismo está fazendo diferença para a gente? Será que quando as pessoas têm oportunidade e conseguem entender que o que você pratica, mais do que falar, é uma verdade, algo, você procura ser justo com todo mundo, ser empático com todo mundo, e aí a gente ouve, e a gente vê um monte de gente que... Eu já tive essas experiências, né, no trabalho, de pessoas que eram estudiosos de determinadas religiões, inclusive espíritas, que tinham comportamento que eram comportamentos que traziam muita dificuldade para aquele grupo, sabe? Então, que a gente possa fazer com que esse conhecimento nos transforme e transforme o meio que a gente convive, principalmente familiar e do ambiente de trabalho. Que a gente possa fazer bom uso disso, que a gente entenda caridade como o amor, né? Aquilo que a gente precisa entregar para o próximo, que a gente possa ter caridade também. Se você voltasse no tempo e pudesse avaliar a sua conduta, será que você mudaria alguma coisa? Certamente que sim, né? Só que esse homem de hoje, ele alcançou um entendimento do homem de 10, 20, 30 anos atrás, que ele não tinha. Então que a gente também tenha caridade para com a gente. A gente não pode mudar o que passou. O que passou, passou. Mas se daqui para frente eu puder fazer alguma coisa que possa me fazer melhor e que eu possa também ter a certeza que nessa existência eu estou fazendo tudo que eu podia para ser melhor, a gente, dentro da programação, a gente vai tentar fazer 100%, mas a gente tem que querer. Então, antes de mais nada, caridade para com o próximo, caridade para a gente mesmo, para a gente mudar aquilo que a gente ainda não conseguiu, e todo dia, como Santo Agostinho nos recomenda, ao final do dia, a gente possa avaliar e ver o que a gente fez de bom, o que fez de ruim, para que o próximo dia, amanhecer o dia, é uma nova oportunidade, não é? A gente sabe quanto tempo a gente ainda tem para estar aqui, nesse plano? Será que a gente já se reconciliou com todos aqueles que a gente tem dificuldade? Será que a gente age com caridade, com amor, com todos aqueles que a gente podia? Será que eu já deixei um pouco de lado meu orgulho e meu egoísmo? Então, para finalizar, e aí, essa é uma fala do Chico Xavier, né? A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. Então, que aquilo que a gente tenha feito possa levar que a gente, ao final dessa existência, a gente saia daqui um pouquinho melhor do que a gente entrou. E aí eu passo a palavra para o meu amigo Robinson. Gente, obrigado, tá? Agradecemos o Alberto, né, a mensagem da manhã de hoje, parabéns. Muito bom. Lembrando a vocês, quarta-feira agora, nós teremos a presença da Lili, com o tema Injúrias, deixa eu abrir aqui, Injúrias e Violências. E domingo que vem o Anderson Patrício, falando sobre a afabilidade e a doçura,
são as 2 próximas palestras. Um aviso também, o estudo de quinta-feira oeste agora passou a ser na segunda, junto com o estudo do Max. Os 2 estudos estão ocorrendo paralelamente. O Rogério, que está dirigindo, ele vem aqui presencialmente, mas é transmitido online também. Aí ele fornece lá o site, quem quiser entrar. Oi? Voltou. O Altamir também está no plantão de passe, segunda-feira de 8 às 9, sexta-feira de 16 às 17. Ok? Ele estava meio dodói, agora ele está melhorzinho. Como vocês sabem, quem dirige palestra, eu sempre costumo dizer isso, até nos estudos que a gente faz na casa, não comenta as palestras, é óbvio. Mas só quero pegar um adendo aqui na fala dele com relação aos trabalhadores, que as casas espíritas têm essa dificuldade mesmo. Eu que, como vocês sabem, eu faço palestra de Paraíba do Sul, a Cachoeira Paulista, né? E todas essas cidades da região, eu converso muito com os dirigentes das casas espíritas, e todos eles são unânimes em dizer isso. Porque às vezes eu estou lá falando um auditório de 200 pessoas, aí eu falo, né, você deve ter bastante trabalhador aqui. Aí ele fala, da verdade, engano. A gente conseguir 10, 15 pessoas aqui é complicado. Agora, também importante aqui, às vezes as pessoas não têm como contribuir fisicamente. Eu não quero cargo, eu não quero trabalhar nisso, eu não quero trabalhar na obra, eu não quero trabalhar nada disso. Mas uma grande contribuição que muitos de vocês fazem, e hoje eu consegui mais um sócio, né, é realmente financeiramente. Porque essa casa se sustenta com a contribuição de vocês, a contribuição espontânea ou as mensalidades daqueles que são associados. Até conversava com meu amigo lá atrás, há uns 2, 3 anos atrás, reformando uma cozinha. Aquela cozinha fica em 13 mil reais. Mas se não é, hoje em dia, eu falo isso com orgulho, tá? Se não é hoje em dia, a mais bonita é uma das mais bonitas das casas espíritas de Volta Redonda. Porque realmente nós esmeramos aí, teve a contribuição do Serginho, do Adair, um pedreiro, tudo, mexendo no encanamento todo, era ardósia, tudo quebrado, as paredes eram só pintadas, e hoje é piso até o teto, os armários todos com portas metálicas, né? Debaixo da pia, tudo realmente ficou top a nossa cozinha. Merecia, que essa casa tem 74 anos de existência. Em fevereiro nós vamos fazer 75 anos. Então a manutenção da casa também, nós pagamos água, pagamos luz, PTU eu consegui isenção quando eu estava na prefeitura, né, por ser um templo religioso, mas nós temos as despesas da casa. Limpeza, como diz o meu amigo Altamir, todos nós estamos caquinha antigamente, a gente vinha aqui, dava uma geral, né, a gente fazia uma geral na casa, hoje a gente não aguenta mais, não tem mais como. Então a gente paga R$350 por mês. Você chega aqui, o salão está limpinho, ela limpa do segundo andar inteiro e esse primeiro andar todo, né? Lava os banheiros, tudo. É uma despesa mensal de R$350, né? Fora as despesas de luz, água que a gente tem aqui normalmente. Então, para manter esse salão bonito, quando você chega aqui, está sempre limpinho e organizado, tem um custo. E aí muitos de vocês contribuem de que forma? Exatamente financeiramente. Isso já é uma ajuda fantástica. Se a gente não tivesse, já que a gente não tem feito promoções, como a gente fazia antigamente, mas a contribuição da mensalidade e essas doações espontâneas que alguns de vocês fazem, é que permite que a gente, recentemente, como vocês sabem, cimentamos todo o lado do centro, a frente, a calçada. Essa brincadeira ficou em 3 mil e poucos reais. Se a gente não tivesse recurso, não teríamos como fazer. Então fica aqui o nosso agradecimento. Como ele, quando ele falou dos trabalhadores, uma forma de ajudar a casa é essa. Mesmo não tendo função, não trabalhando na equipe, na diretoria, ajudando financeiramente, vocês já fazem muito. Doação de mantimento, como de vez em quando aí o pessoal traz também, não vou citar nomes, também já ajuda as famílias que a gente assiste. São poucas hoje em dia, mas tem uma carência aí que de vez em quando a gente tem que atender. Então, nosso muito obrigado a todos vocês. Vamos encerrar essa primeira parte, agradecidos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui com um tema muito bom como esse, né, que a gente pensa um pouco mais na caridade, não só na caridade de doar as coisas, mas na caridade principalmente conosco mesmo. Todos nós merecemos, né, um pouquinho de compreensão, já que nós estamos vivendo aí um período muito complicado da humanidade. Então vamos encerrar essa primeira parte, agradecidos a Deus por essa oportunidade, rezando a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, que são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Nessa prece nós damos encerrada a primeira parte, partimos para a segunda na Câmara de Paz, 5, 6 passistas aí em condição, e aqueles que tiverem necessidade de paz, aguardem que serão chamados, ok? Um bom domingo a todos.